participação da Justiça. Muito obrigado, desembargadora, pela gentileza de sempre, desembargador Samuel, desembargador Nilo, a doutora Procuradoria, hoje representada aqui pela doutora Maria Luísa, uma satisfação participar aqui deste julgamento. Como já é bem resumido aí, trata-se de um HC que tem como paciente o senhor Cássio Gabriel. O paciente ele está preso desde o dia 16 de abril de 2024, há mais de 110 dias. Foi renovado o pedido de revogação da sua prisão em primeiro grau. E instado a se manifestar, e esse é o primeiro ponto que nós chamamos aqui a atenção, desembargador Samuel, é que instado a manifestar-se nos autos, a douta promotoria, ela opinou pela concessão da liberdade provisória do réu, em razão de entender que os requisitos ensejadores da medida extrema não mais subsistem. Então, outras medidas cautelares seriam suficientes. E o parecer do Ministério Público Superior, que foi inserto aos autos aqui pela doutora Iraci, equivocou-se quanto a apenas algumas datas informadas, e isso nós iremos aqui relatar também de maneira bem sucinta. Excelências, essa prisão foi decretada no processo 08.014/70/2023, em 16 de março, em razão de suposta violação de medidas protetivas, além da apuração de lesões corporais de natureza leve. Em 20 de março, a vítima declarou, de próprio punho, a ausência de interesse nas medidas. Antes disso mesmo, ou seja, antes de cumprida a decisão judicial, nós impetramos um HC, à época um HC preventivo, mas a prisão ela foi decretada, posteriormente foi cumprida. Em 11 de abril de 2024, antes ainda do cumprimento do mandado de prisão, a vítima ela pediu formalmente a revogação das medidas através de advogado e informou não ter qualquer interesse na prisão do paciente. Apenas para aclarar e retificar com todo respeito o parecer exarado nos autos pela eminente doutora procuradora Iraci naquela oportunidade, não houve nenhuma representação da vítima em desfavor do réu após a própria vítima pedir a revogação das medidas. Nem tampouco houve informação de uma prática de um novo delito. O pedido de desistência da vítima é, portanto, posterior à própria conclusão do inquérito policial. Isso só para aclarar. Pois bem, excelências, em 16 de abril foi efetivamente cumprida a prisão. Em 30 de junho, obtemos aí o parecer do Ministério Público favorável à revogação da prisão. E a denúncia foi apresentada nos autos. E a título argumentativo, desembargador Nilo, veja só, sem ingressar no mérito da ação penal, mas é de rigor lembrar que ao oferecer a denúncia naqueles autos, o MP entendeu que não houve o descumprimento da medida protetiva, tendo ofertado a denúncia apenas em relação ao delito de lesão corporal. É importante esclarecer esse ponto, já que se o fundamento do juiz para manter a prisão do réu for de respeito a uma ordem judicial anterior, demonstrado que esse não violou as medidas, já que sequer foi ofertado denúncia nesse sentido, o paciente demonstra aquilo que a própria defesa e a própria vítima já alertaram nos autos. Em resumo, se não houve o descumprimento, e o Ministério Público é quem entende que não houve, não há motivos para subsistir essa prisão. Não se trata também de um indivíduo perigoso à sociedade e tampouco a sua ex-companheira. O paciente ele é jovem, que possui o trabalho certo, carteira assinada, residência fixa, filho menor de idade e demonstra retidão no seu agir e aptidão para responder a esse processo em liberdade. Já se encontra preso há quase 110 dias, ou quase 4 meses. Na pior das hipóteses, ainda que ele fosse condenado no processo originário, não teria sua pena fixada em regime fechado. E mais que isso, ele já teria, inclusive, cumprido antecipadamente toda a pena, já que não haveria motivos para a pena ultrapassar o mínimo legal. E nós todos sabemos, desembargadora Graça Morim, que a prisão cautelar ela não pode servir como antecipação de cumprimento de eventual pena imposta. Nesses autos aí de 2024, sequer nós temos audiência designada. Mas aí a grande questão, o ponto nevrálgico que nos traz aqui a essa sustentação é que, sem interesse ministerial, o magistrado ele não pode decidir decretar ou manter uma prisão.
Mas em entendimento diverso, a MM juíza, que respondia cumulativamente à época pela comarca de Barão de Grajaú, ela entendeu de forma diversa sobre o argumento de que havia necessidade de manter a prisão, contrariando inclusive o parecer ministerial. Excelência, que pese a autoridade coatora manter a prisão preventiva do acusado sobre tal argumento, aí não fundamentou também detidamente a sua decisão. Como a própria douta promotoria entendeu, em especial diante da informação da vítima de que a liberação do acusado não afetaria sua segurança e integridade psicológica, a própria vítima ela admite não ter mais interesse em ver o réu sequer responsabilizado criminalmente. Esse ponto não pode ser desconsiderado. Não há nenhum elemento que indique que ele pretenda burlar a aplicação de lei penal. Os elementos positivos estão todos condensados aí nos autos. E este, então, portanto, é o ponto fulcral. Óbvio, excelência, que não se desconsidera a desembargadora Graça Amorim, como dito na oportunidade em que tive de dialogar com Vossa Excelência. A violência contra a mulher ela é um dos evidentes e preocupantes sintomas de desigualdade entre os gêneros. Mas não podemos presumir violência, assim como também não podemos presumir culpa. E muito mais do que isso, não se pode presumir que a prisão de quem quer que seja subsista como necessária. Isso tem que ser fundamentado. E o sistema brasileiro, todos nós sabemos, não permite mais a decretação de prisão de ofício, seja ela no momento da conversão de flagrante preventiva, no curso da ação penal ou até no momento da prolação da sentença. Excelências, e quem não pode o menos, também não pode, quem não pode o mais, perdão, também não pode o menos. Quem não pode decretar a prisão de ofício, contrariando o interesse daquele que tem o jus persequente, daquele titular da ação penal, quem não pode decretar a prisão de ofício, também não pode mantê-la contra parecer expresso do Ministério Público de primeiro grau e desconsiderando ainda totalmente a posição da suposta vítima. Este HC, então, ele respinga em outras demandas que vão além deste próprio caso em apreço. Porque o que propomos aqui é o contrário ao agir de ofício do judiciário, contra o sistema inquisitório. O MP ele não apenas opina, doutora Maria Luísa, ele requer. Logo, se o dono da ação penal, que representa a sociedade, se ele não requer a prisão e nem a condenação, por qual motivo ou razão ou circunstância o Poder Judiciário pode não atender ou contrariar isto aí? É dizer que o réu estaria condenado, inclusive, antes de ser julgado. Porque uma pessoa indiciada, acusada, enfrenta o processo, produz a prova e quando, na hora do julgamento, o acusador entende que não houve o crime, o juiz conclui contrariamente e decide condená-lo. Isso não tem cabimento da Constituição de 88 para cá. Além disso, nós enfrentamos outros pontos. Minuto e meio. Sim, só lembrar. E assim, enfrentando um último ponto aqui, eu trago até um caso de relevo julgado aqui pelo Tribunal de Justiça do Maranhão este ano. E este caso falava justamente sobre a homogeneidade das cautelares. Essa homogeneidade aqui que é interessante. O que os desembargadores disseram nessa decisão? Que constatada a violação ao princípio da homogeneidade das cautelares, ante a evidente desproporção da preventiva contra uma sanção penal perspectivamente considerada, seria então imperioso equacionar o resguardo da ordem pública e os interesses também e as garantias do paciente ou do réu, naquele caso HC 0801-905-17-2024, desembargador José Luiz Oliveira de Almeida foi o relator. Então, portanto, humildemente, excelência, na condição de advogado